Amados irmãos, vamos ter esta manhã um regresso à série As Crenças Básicas dos Batistas. O nosso alvo com esta série, que já iniciámos há vários meses atrás e temos tocado nelas de uma maneira espaçada, não de uma maneira contínua e até de uma maneira temática. Temos abordado doutrinas básicas da fé cristã dos batistas. Não porque queremos que os batistas são o único grupo escolhido para a salvação, não é isso que queremos. Deus tem o seu povo e esse povo não tem confissão, não tem denominação, mas sim porque somos uma igreja confessional, batista. Quais são as crenças básicas? Aquelas que queremos que são as crenças básicas do verdadeiro Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta série foi iniciada porque tivemos o entendimento de estarmos a receber novas pessoas de diferentes contextos, denominações, e nós queremos pelo menos que todos cresçam no mesmo fundamento, juntos na verdade da palavra de Deus, no Evangelho, nestas doutrinas fundamentais da fé cristã. Esta série não faz uso da pregação expositiva. O meu amigo pastor Alberto é o responsável por todo o ministério latino-americano do Ministério Simeon Trust, que faz treinamento específico para pastores e líderes em pregação expositiva. Então por isso é que eu já me estou a justificar diante dele o porquê que hoje não vou pregar expositivamente. Porque me sinto mais pressionado com a sua presença aqui. Mas é mais uma pregação temática, sistemática, e eu defendo, e vocês sabem muito bem, que pregações temáticas não podem nem devem ser a dieta de uma igreja saudável. Não devem ser o principal banquete da semana da igreja que ocorre nos cultos de domingo, pregações temáticas. Elas têm a sua utilidade. Elas até podem ser usadas no contexto da escola bíblica dominical, mas não de maneira recorrente e contínua na pregação pública da palavra de Deus. Sermões temáticos, eles podem ser muito perigosos, porque normalmente não ficamos numa passagem e expomos a passagem em si dentro do seu contexto original para os leitores originais, e andamos de uma maneira sistemática a abordar vários textos bíblicos. É o que iremos fazer esta manhã, mas isto é muito perigoso. Pode dar aso a erróneas interpretações da palavra de Deus. E eu quero vos advertir deste perigo, para que vocês também possam prestar ainda mais atenção às palavras do pregador esta manhã. Mas temos uma salvaguarda, todos nós, quando abrimos e expomos o texto bíblico. A salvaguarda é ser guiados pela teologia bíblica. Teologia bíblica que nos dá o quadro principal, o quadro maior de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que é centrado na pessoa e na mensagem de Jesus Cristo. E tendo isto, temos uma salvaguarda para não fazer uso de textos soltos e cometer perigosas interpretações ou falsas interpretações da palavra de Deus. Bem, hoje iremos entrar, depois de toda esta introdução e o alerta que fica aqui para todos vocês, vamos entrar na doutrina da pessoa de Jesus Cristo. Recentemente, devido à Páscoa, nós tivemos exposições da palavra de Deus bem condensadas e profundadas na pessoa e obra de Jesus Cristo. E hoje nós iremos continuar sobre o fundamento que já lançámos devido aos estudos que tivemos durante a Páscoa. Iremos continuar a refletir sobre a pessoa e obra de Jesus Cristo, mas hoje especificamente, e como vocês podem ver projetado, sobre os 3 ofícios de Cristo: profeta, sacerdote e rei. No Antigo Testamento, os ofícios de profeta, sacerdote e rei eram ofícios, funções únicas e especiais, requeriam geralmente de uma cerimónia de consagração,
envolviam a unção, o ungir, e também careciam de requisitos para a escolha e exercício de cada uma, a escolha e exercício específico para cada uma destas funções especiais e únicas como profeta, sacerdote e rei. E de acordo com a profecia, nós vemos que o esperado Messias, ou o esperado Cristo, que é a palavra grega para Messias, que significa o ungido de Deus, o rei escolhido por Deus para reinar para todo o sempre. Mas não apenas foi o rei escolhido por Deus, foi o profeta escolhido por Deus e foi o sacerdote escolhido por Deus. A prática de ungir para sinalizar um ofício concreto, único e especial, posteriormente chegou a ser aplicado até num sentido mais técnico àquele que seria especificamente um instrumento especial escolhido por Deus para a libertação do seu povo. E na verdade é isto que celebramos à volta da mesa do Senhor. Nós celebramos a libertação que tivemos do pecado, do mundo, de Satanás, por meio da obra única e suficiente de Jesus Cristo. Todos os ungidos no Antigo Testamento, reis, sacerdotes e profetas, eles prefiguravam o mais elevado de todos, o Senhor Jesus Cristo, o escolhido de Deus para libertar, salvar o seu povo dos seus pecados. Como profeta, Cristo proclama-nos a vontade de Deus. Como sacerdote, Ele nos representa diante de Deus. Como rei, Ele impõe a sua autoridade graciosa sobre o seu povo. Ele é profeta, Ele é sacerdote e Ele é rei. Já respondendo a esta grande questão que aparece aí nos ecrãs. Então vamos ver cada uma delas de uma maneira muito breve. A primeira delas que vamos ver, se eu conseguir avançar com o PowerPoint, é Jesus Cristo o profeta. Jesus Cristo o profeta. Deus revelou para Israel que Ele iria suscitar um profeta como Moisés. E agora vamos andar nas páginas da Bíblia, ou podem prestar atenção à leitura da palavra de Deus, tomar notas. Eu preferia que andássemos nas páginas da Bíblia, ou nos nossos telemóveis na Bíblia também podemos aceder à mesma. Deuteronômio 18, 18. Deuteronômio 18, 18 diz assim a palavra de Deus: suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Deus revelou para Israel que ele iria suscitar, providenciar um profeta como Moisés. É estas as palavras que encontramos aqui, esta promessa que encontramos aqui no livro de Deuteronômio. E enquanto ele pregava na área do templo, às multidões, enquanto Jesus Cristo pregava no templo em Jerusalém, pouco depois de Pentecostes, Pedro mencionou a passagem enquanto o apóstolo Pedro pregava no templo em Jerusalém, pouco depois de Pentecostes, Pedro mencionou a passagem de Deuteronômio, explicando que o profeta de que se falava em Moisés, aqui neste texto que nós acabamos de ler em Deuteronômio, não era senão Jesus Cristo. Reparem, vamos a Atos, depois dos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, temos o livro de Atos. Atos capítulo 3, versículo 17. E vamos ler à continuação o texto. Jesus Cristo, o profeta de Deus, prometido. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer, sofrer,
Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie Ele o Cristo, o Messias, o ungido, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse na verdade Moisés, e reparem o texto que lemos em Deuteronômio: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como com todos quantos depois de falaram, também anunciaram estes dias. Jesus Cristo, o profeta prometido que todos devem de ouvir. E se não ouvirem a este profeta de Deus, a Jesus Cristo, a mensagem de Jesus Cristo, reparem qual será o fim dos homens e das mulheres. Será exterminada do meio do povo toda a alma que não o ouvir. Será exterminada. Condenação, punição eterna. A ira de Deus destinada aos filhos da desobediência, aos filhos rebeldes que não ouvem a Cristo Jesus e a sua mensagem. E onde é que encontramos a Cristo Jesus e a sua mensagem? Na palavra de Deus. Na palavra de Deus. E este ouvir não é apenas o entrar nos nossos ouvidos, mas é um ouvir que se traduz em verdadeira obediência. Esse é o ouvir o profeta Jesus Cristo, o profeta de Deus. Nós vemos nos Evangelhos que alguns contemporâneos de Jesus reconheceram sem nenhuma dificuldade que Jesus era o cumprimento desta mesma profecia. O profeta de Deus, o maior de todos, enviado para falar em nome de Deus a palavra de Deus. Nós vemos isso acontecer, por exemplo, em João 6,14. Eu vou ler para vocês João 6,14. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Este é verdadeiramente o profeta prometido na lei e nos profetas, nas Escrituras desde o começo, e cumprido na pessoa de Jesus Cristo. É a Ele que todos os homens e todas as mulheres devem de ouvir. Jesus referiu-se também a Ele como o próprio profeta. Reparem, Lucas 13:33. Hoje vou ser pregador saltitão. Sabem o que é um pregador saltitão? É texto em texto, a saltar texto em texto. Lucas 13:33. Reparem as palavras de Jesus Cristo, reconhecendo-se a Ele mesmo como profeta. Lucas 13:33. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta, falando de si mesmo, que um profeta morra fora de Jerusalém. Ele próprio se reconhecia como profeta de Deus. Ele proclamava com a autoridade profética os princípios do reino de Deus. E também como profeta verdadeiro de Deus e a mesma voz de Deus, ele também revelou acontecimentos futuros. Somente Deus pode revelar o futuro. Somente Deus conhece o futuro. E nós vemos a Jesus Cristo a revelar-nos o futuro nos Evangelhos, de forma clara, aquilo que está por acontecer, aquilo que iria também acontecer no futuro. A destruição de Jerusalém, os últimos dias. Nós vemos isso em Mateus 24, para aqueles que estão a tomar notas, em Lucas capítulo 19. O apóstolo Pedro afirmou que o Espírito de Cristo estava com os profetas do Antigo Testamento. E ele revelou como Cristo lhes deu profecias
sobre o seu sofrimento e sobre a sua glória futura. Reparem o texto em 1 Pedro 1, versículo 10 a 12. Então, depois de Hebreus, Tiago e depois 1 Pedro 1, versículo 10 a 12. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, graça a vós outros destinada. Investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam, a eles lhes foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam por escutar. Então reparem aqui, Jesus Cristo claramente identificado por tudo e por todos como profeta de Deus. O que é que isso tem para nós esta manhã? Bem, nós temos que responder com toda a segurança à pergunta: a quem devemos estar a ouvir no mundo cheio de vozes? E a quem devemos estar a ouvir? A Igreja de Cristo é a voz do pastor da Igreja, e o supremo pastor da Igreja é o próprio Senhor Jesus Cristo. É a Cristo Jesus, ao profeta de Deus, a quem nós devemos estar a ouvir e a seguir a sua voz. E este profeta é o próprio Deus, a sua mensagem não é de outro, não foi recebida, é a sua própria mensagem, é a mensagem do próprio Deus na pessoa de Jesus Cristo para nós. Qual deve ser a mensagem que nós devemos abraçar nas nossas vidas e que também nós devemos proclamar com as nossas vidas? É a mensagem de Cristo Jesus. A mensagem da voz de Deus. A única mensagem que a Igreja tem de relevante para anunciar, para proclamar, para testemunhar, é a mensagem de Jesus Cristo. É a única mensagem relevante que nós temos para entregar. Nós vemos então que todos os profetas falaram de Cristo. Nós vemos que toda a profecia se cumpriu e se cumprirá em Cristo. Nós vemos que Jesus Cristo é o centro da mensagem de Deus. Nós vemos que a mensagem de Deus o tem como centro. Que Ele possa ser também, amados irmãos, o centro das nossas vidas. O centro dos nossos lares. O centro dos nossos relacionamentos. O centro das nossas afeições. O centro das nossas prioridades, o centro dos nossos ministérios, dos nossos trabalhos, dos nossos estudos. Não tanto com a pergunta famosa, tirada desta pulseira famosa da década de 90. Os mais antigos conhecem, não é, esta pulseira? Eu tive uma, eu usei uma, da década de 90. Os mais novos aqui presentes nem sabem daquilo que eu estou a falar, tá bom? Só aqueles que passaram por esta maravilhosa década de 90. Nós não devemos perguntar nas nossas vidas tanto o que Jesus faria. Conforme nós fomos guiados, e houve toda uma cultura através desta pulseira, que foi abreviada com estas letras, não é? 2WJD, que tornou-se popular especialmente nos Estados Unidos após o livro de Charles Sheldon, intitulado Em Seus Passos, O que Jesus Faria. E esta frase depois, este é um livro muito antigo, é um livro do fim do século XVIII, do fim do século XVIII, que depois se tornou popular nos Estados Unidos, uma redescoberta na década de 90, e houve todo um movimento entre católicos protestantes a fazerem uso desta expressão, em seus passos, o que Jesus faria, e a usarem essa pulseira para sempre se lembrarem, em seus passos, o que Jesus faria.
Amados irmãos, a pergunta mais indicada não é em seus passos o que Jesus faria. A pergunta mais indicada é o que Jesus fez e seguir o seu exemplo. O que Jesus disse e obedecer aos seus mandamentos, ao seu ensino. Esta é a pergunta mais indicada. O que Jesus fez? Não vamos entrar aqui em suposições, mas Ele já nos deixou o exemplo perfeito em tudo e em todas as coisas para nós e devemos ter vidas centradas no profeta de Deus, na mensagem de Cristo, no centro de todo o Evangelho, de toda a Bíblia, de toda a mensagem de Deus e perguntar o que Jesus fez e que eu devo seguir e estar a seguir a sua mensagem, os seus métodos, o seu caráter. É isso que devemos perguntar-nos para termos uma vida verdadeiramente centrada em Jesus Cristo. Depois, nós vemos que Ele é Jesus Cristo, o sacerdote. Não apenas o profeta, mas Jesus Cristo, o sacerdote. Um juramento divino estabeleceu firmemente o sacerdócio do Messias, de Cristo, ou de como deveria... os profetas profetizaram de como deveria ser o sacerdócio do futuro Messias, do futuro rei escolhido por Deus para reinar sobre tudo e todos. E nós vemos isso em Salmos, reparem. Salmos 110, versículo 4. Reparem o sacerdote do Messias. O Senhor, Salmo 110, 4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Está a falar do Messias. E nós sabemos que o Messias é o próprio Senhor Jesus Cristo, o libertador do seu povo, o salvador dos pecados do seu povo, prometido a nós. E nós vemos que Cristo não era um descendente de Arão, como os demais sacerdotes na antiga aliança, que tinham que ser descendentes do irmão de Moisés, de Arão, mas ele tem o seu direito ao sacerdócio através de uma nomeação divina, como Melquisedeque, esta estranha personagem que encontramos nas Escrituras, também foi, não por ser da linhagem de Arão, porque ele era anterior a Arão, mas por designação divina nomeado sacerdote. Assim Jesus Cristo é o sumo sacerdote escolhido de Deus. E é o sumo sacerdote qualificado. Cristo tinha as qualificações perfeitas para o serviço do sacerdote. Ele era verdadeiramente homem, por isso ele teve que nascer para poder morrer. Ele se fez carne, verdadeiramente homem. E isso garantia as qualificações necessárias para ser o representante dos homens diante de Deus, sendo homem, verdadeiramente homem. Mas ele também agia nas coisas referentes a Deus. E ele era o próprio Deus que se fez homem. E ele também, como sumo sacerdote, é aquele que veio fazer o sacrifício perfeito, a oferta completa pelos nossos pecados. Assim como os sacerdotes da antiga aliança tinham que oferecer ofertas e sacrifícios pelos pecados do povo, mas de uma maneira contínua, Cristo veio de uma só vez, através da sua morte na cruz, oferecer de uma maneira completa e suficiente um único e perfeito sacrifício pelos nossos pecados. Por isso ele é aquele que reconcilia os homens com Deus. Não através de sacrifícios contínuos e insuficientes porque tinham que ser repetidos, mas através de um único e completo sacrifício perfeito. Ele é aquele que provê a completa e plena expiação do pecado. Nós sabemos que os sacrifícios eram insuficientes, por isso tinham que ser repetidos. Sabemos que eles não podiam retirar
os pecados, que eles não podiam produzir uma consciência limpa na antiga aliança, não podiam tornar perfeito aquele que os oferecia. Eles, os sacrifícios antigos oferecidos pelos sacerdotes da antiga aliança, eram apenas sombras do sacrifício perfeito, o sacrifício do sumo sacerdote, Jesus Cristo. E ele se ofereceu a si mesmo como sacrifício, como Cordeiro de Deus, em nosso lugar, em nosso favor. E os seus resultados são muito maiores e perfeitos e completos do que os resultados dos antigos sacerdotes descendentes de Arão. Esses sacrifícios apenas apontavam para os sofrimentos vicários e para a morte expiatória de Jesus Cristo no nosso lugar. Ele tornou-se pecado por nós, maldição por nós, e o seu sangue é o único que nos limpa de maneira completa e perfeita de todo o pecado. Amém. 1 João 7. Vamos ler antes do Apocalipse, praticamente. Há outras pequenas cartas ainda antes do Apocalipse, está bem? Eu só falei de forma geral. A Judas, 2ª e 3ª João, mas 1 João quase aí ao final, roçando a Apocalipse. 1 João 1, 7. Diz assim a palavra de Deus: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Só há uma maneira de sermos purificados pelos nossos pecados, é o sangue de Jesus Cristo. Prestem bem atenção, amados irmãos. Nós não somos justificados por termos sido batizados. Nós não somos justificados por estarmos na lista de membros de uma igreja. Nós não somos justificados pela nossa grande biblioteca. Nós não somos justificados pela nossa formação teológica. Nós não somos justificados pelo nosso curso de aconselhamento. Nós não somos justificados por tu seres diácono ou por eu ser pastor. Nós somos apenas justificados pela obra expiatória e suficiente de Jesus Cristo. Durante o seu ministério na terra, Cristo foi tanto sacerdote como a oferta suficiente e única pelos nossos pecados. Depois do seu sacrifício na cruz e da sua ressurreição e ascensão, Ele começou e continua a sua intercessão sacerdotal em nosso favor. Ele continua continuamente, desde o céu, a interceder ao Pai em nosso favor, para que as nossas orações sejam respondidas, para que a graça de Deus seja derramada sobre nós. Este sumo sacerdote perfeito continua a ser favorável a nós no céu. É aquilo que nós sabemos como o sacerdócio celestial de Cristo. E isto não está a avançar. Eu peço ajuda aí atrás. Já me está a enervar. É por isso é que eu não uso PowerPoint. Só uso em pregações temáticas. O que Jesus fez pelos seus seguidores quando estava na terra. O que Ele fez pelos seus seguidores quando estava na terra, Ele agora continua. É para avançar um mais, está bem? Falando agora do sacerdócio celestial de Cristo. Ele continua a fazer por todos os crentes, enquanto agora está no mundo celestial, junto ao seu Pai. Presentemente, o nosso sumo sacerdote, ele sentou-se e está à direita do trono de Deus, ministrando no santuário celestial. Reparem esta bela imagem, ele sentou-se à direita de Deus. A obra foi concluída, por isso ele sentou-se. A obra está completa. A obra de Cristo é perfeita em nosso favor. E Ele agora continua, através da sua intercessão, a oferecer encorajamento para nós. Amados irmãos, não te consola esta manhã saber que Cristo intercede por ti? Que os seus olhos estão postos sobre ti? Que Ele está orando e rogando ao Pai por ti?
Paulo, por isso, tem estas palavras que devem ser também as nossas palavras, o nosso clamor. Em Romanos 8,34 ele diz: quem irá condenar ou pronunciar o nosso julgamento? Quem nos condenará? De uma maneira mais simples. E a resposta é: ninguém. E a razão disso é que Cristo intercede por nós. Ele é o nosso advogado. Ele está à direita de Deus, intercedendo em nosso favor. O seu trabalho, a sua obra foi completa e perfeita. Já não mais tem necessidade de ser repetida. Por isso também nós podemos descansar de uma maneira completa e perfeita nele. Não é maravilhoso isto? Quando não tiveres mais força para orar, amado irmão, Ele estará a orar por ti. Quando pecares, Ele estará a interceder ao Pai por ti. Quando te acusarem e o acusador também te acusar diante de Deus, Ele estará a te defender diante do Pai como teu advogado. Quando quiseres e necessitares, o trono da graça no qual Jesus Cristo está sentado, Ele está sempre disponível para ti. Sempre disponível para ti. Já não é o trono da ira de Deus, é para ti, é para todos aqueles que estão unidos a Jesus Cristo. O trono da graça de Deus. O trono da graça de Deus. Sempre disponível para todos os seus filhos, para o seu povo. Que maravilhosa esperança. E temos que terminar com Jesus Cristo, o Rei. Isaías predisse o nascimento de uma criança em cujos ombros todo o governo um dia iria descansar. Nós temos isso em Isaías 9:6. E quando Jesus chegou a Jerusalém no primeiro domingo de Ramos, e fizemos a exposição deste texto no tradicional domingo de Ramos, quando ele chegou a Jerusalém montado num jumento, o Evangelho de Mateus cita ao profeta Zacarias, que referiu que o rei prometido, o ungido, o Messias, era Jesus de Nazaré. Viria desta forma, e é cumprido Mateus, citando a Zacarias, cumpre a profecia de Zacarias de um rei, o Messias, montado no jumento, a entrar em Jerusalém. E Mateus aponta ao cumprimento da profecia, desta profecia, à pessoa de Jesus de Nazaré. Desde os mais antigos registros da vida de Jesus Cristo, Ele foi proclamado Rei. Até nós sabemos bem a história, por isso eu não vou abrir e ler para vocês. Mas nós sabemos bem a história dos magos, não é? Dos homens sábios que vieram do Oriente para adorar a Jesus. E como é que chamaram a Jesus diante de Herodes? O Rei dos Judeus. Desde dos mais antigos registros da vida de Jesus Cristo, Ele foi reconhecido como Rei. Quando questionado por Pilatos, és tu o Rei dos Judeus? A resposta de Jesus que encontramos em Mateus 27:11 foi: tu o dizes. Ele próprio confessou ser Rei. No livro do Apocalipse, Ele é designado o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vamos lá, Apocalipse 19. Apocalipse 19, 13. E depois lemos o 16. Está vestido falando de Jesus Cristo e da vinda de Jesus Cristo. Da segunda vinda. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E versículo 16. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores.
Jesus Cristo enfatizou que a primeira fase do seu reinado começaria no seu ministério na terra. Por isso ele se referiu tanto na sua mensagem ao reino dos céus, ao reino de Deus. São a mesma coisa e falam da mesma realidade presente que já está inaugurada na igreja e que foi inaugurado no ministério terreno de Jesus Cristo aqui na terra. O reino de Deus chegou até nós e o seu reino está entre nós. E o que é necessário para ter um reino? Um rei, Jesus Cristo, e um povo, súbditos. E nós somos o seu povo. O reino de Deus já está presente, mas ainda não está completo. Ainda nos aguarda uma esperança futura. A glória, o reino eterno de Deus. Os apóstolos escreveram sobre este mesmo reino de Deus. Os apóstolos falaram desta realidade já presente, em que nós, aqueles que estão unidos a Jesus Cristo pela fé nele como Senhor e Salvador, já somos membros deste reino, já somos cidadãos dos céus. Os apóstolos falaram que Deus salvou-nos do domínio das trevas e transferiu-nos para o reino do seu Filho, Jesus Cristo. Paulo fala sobre isso, o apóstolo Pedro também, através do seu famoso texto, em 1 Pedro 2,9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva a Deus, a fim de transportares das trevas para a maravilhosa luz. E foi isso que aconteceu connosco, fomos transportados das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas atenção, este reino também que nós falamos, o reino de Deus, ele não é um reino material. Ele não é um reino deste mundo. Ele não consiste de coisas exteriores como comida e bebida, mas ele consiste do fruto da vida de Deus em nós. Consiste de retidão, paz, alegria no Espírito Santo. É este reino que se manifesta na igreja, se manifesta em todos os filhos de Deus, pela obra de Cristo neles. Também neste mundo presente, nós sabemos, aqueles que são membros, cidadãos dos céus, membros do reino de Deus, nós sabemos que sofremos e sofreremos hostilidade, e muitas vezes, e possivelmente até severa. Iremos sofrer hostilidade contra a mensagem do nosso Rei, o Evangelho. E também somos constantemente bombardeados com todo o tipo de influências perversas que nos tentam impedir de viver de acordo à vontade do nosso Rei e de lhe oferecer boas obras para a sua glória. Esta é a realidade no presente, neste mundo presente. Mas nós fazemos parte do reino de Deus e todos nós, como membros deste reino, somos chamados a viver de uma maneira fiel neste mundo presente, vivendo como cidadãos dos céus. Uma realidade maior do que aquela que nós experimentamos no presente. O reino eterno, esta manifestação visível do reino de Cristo na terra, ela irá começar depois da sua vinda. Em Apocalipse 19 nós temos todo o relato da vinda de Jesus Cristo e da instauração do seu reino eterno. Jesus voltará em poder e grande glória com todos os seus santos. Jesus Cristo será o Rei dos Reis, o governante supremo por toda a eternidade. Já o anjo Gabriel tinha anunciado a Maria que assim seria, que Jesus iria governar a casa de Jacó para sempre e que o seu reino não teria fim. Para aqueles que estão a tomar notas, Lucas 1, versículo 30 a 33, o seu reino não teria fim. E não terá fim. É por isso, amados irmãos, independentemente se estamos em época de eleições ou não, independentemente de quem nos governa ou de quem nos governará, nós temos a certeza, como povo de Deus, que só temos um Messias, só temos um Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a quem nós queremos servir fielmente com a ajuda da sua graça. E não é neste mundo presente que está a nossa verdadeira, melhor e maior esperança. Não é neste reino, mas sim no reino de Deus.
e nós devemos aguardá-lo com grande ânsia e expectativa, em que finalmente um dia o seu reino eterno chegará e todas as coisas serão restauradas e habitaremos com ele perfeitamente para todo o sempre. É essa a mensagem gloriosa de olhar para Cristo como profeta, o nosso sumo sacerdote e o nosso rei. Quero deixar aqui um alerta a todos os presentes. Um alerta do próprio Deus para nós. Num grupo assim tão grande, talvez há aqui alguém que ainda não abraçou, aceitou, recebeu a Jesus Cristo como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amado amigo ou amiga, apenas ao ouvir a mensagem do profeta Jesus, a mensagem sobre quem é Jesus Cristo e o que Ele fez para reconciliar os homens pecadores com Deus para todo o sempre. Apenas recebendo-o como Rei, como teu Senhor e Salvador. Apenas crendo pela fé na sua suficiente obra como sacerdote. Apenas assim é que tu podes ser cidadão e desfrutar um dia do seu reino eterno. De outra forma, tu irás perecer por toda uma eternidade. Tu não podes comprar esta cidadania. Tu não podes herdar esta cidadania. Tu não podes falsificar esta cidadania. Ela é recebida pela graça. Ela é iniciada pela obra do Espírito de Deus através de um novo nascimento. Ela é obra divina. Ela é somente pela fé em Cristo Jesus. Que todos nós aqui presentes tenhamos a Jesus Cristo como nosso profeta, a quem ouvimos e seguimos. Como nosso sumo sacerdote, em quem descansamos na sua obra completa e perfeita. E como nosso Rei, para quem vivemos de maneira fiel, submissos, entregues absolutamente. Pois Ele, Jesus Cristo, o nosso profeta, o nosso sacerdote, o nosso Rei, Ele é tudo aquilo que necessitamos e necessitaremos por toda uma eternidade. Amém? Senhor, louvado sejas Tu e louvado seja o Teu Filho por tão grande obra. Obrigado, Senhor, por quem é Cristo e por tudo aquilo que Ele é para nós, tudo aquilo que necessitamos e iremos necessitar por toda uma eternidade. Que estas verdades aqueçam os nossos corações, o coração da Tua Igreja. Encha de coragem e encorajamento, Senhor. E também nos consagrem fielmente em santidade a Ti durante todos os dias do nosso viver. No nome de Jesus oramos assim. Amém.